Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há algum tempo, a gente vem refletindo de maneira muito especial em cima do tema da missão, não é mesmo? E existe um grande desafio na missão e que muitas vezes nos causa grande aflição, que é exatamente levar a palavra, convidar a fé aquelas pessoas que nós mais amamos. A gente conhece a palavra de Deus. A gente sabe qual que é a necessidade que todo o ser humano tem de ser alcançado pela graça de Deus. Nós sabemos qual é a consequência daquele que não está debaixo da graça de Deus. E nós sabemos a urgência que temos em anunciar. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos, nem de nossa vida, e também não sabemos quando Jesus vai voltar. Por isso, como cristãos, o nosso chamado de ir a todas as nações, ensinar, batizar, de proclamar a salvação, ele é um chamado que a gente vive dia após dia. Não é só num momento específico em que a gente decide ir até algum lugar distante, não. Dia após dia a gente vive esse chamado, a gente vive essa missão. E como que a gente lida com essa dinâmica que existe entre a necessidade que reconhecemos de anunciar a salvação para as pessoas que amamos e o fato de que nem sempre as nossas palavras são ouvidas? Será que temos agido da maneira correta? Ou será que estamos passando por um lugar ou tentando tomar um lugar que não nos pertence de acordo com aquilo que falamos? Conversar sobre a fé com familiares e com amigos íntimos e que estão afastados da fé é um dos grandes desafios quando a gente pensa em missão. É uma caminhada muitas e muitas vezes bastante longa e que exige humildade, paciência, muito amor e, acima de tudo, confiança na ação de Deus Espírito Santo. Afinal, é Ele quem de fato cria a fé. Às vezes parece mais fácil falar do Evangelho para alguém que a gente conhece há pouquíssimo tempo e senta, começa a conversar e vê que ali tem uma conexão e que a gente pode entregar Cristo para aquela pessoa. Por quê? Porque, às vezes, com as pessoas que a gente tem maior intimidade, eles sabem o que nós temos de bom, mas eles também sabem o que nós temos de ruim para oferecer. E é aí que grande parte das vezes entra o grande desafio. Porque, pelo fato de nós já termos falhado, e nós já falhamos contra as pessoas que nos cercam, especialmente aquelas que são bem próximas da gente, porque a gente divide muito tempo junto, e nós não deixamos de ser pecadores. Quando elas ouvem a gente falando sobre o Evangelho, pode ficar aquela atmosfera de: quem é você para falar alguma coisa? Lembra aquela vez que você fez determinada situação? É um desafio. É um desafio. Existe muita conexão, tanto de coisas positivas, quanto também de coisas negativas. Mas para a gente começar a refletir sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a missão é de Deus. A primeira coisa. A missão não é nossa. Sim, nós somos chamados, nós somos instrumentos, mas a missão é de Deus. Nós somos usados por Ele. Por isso também, esse evangelizar, levar o Evangelho, é confiar, acima de tudo, que é Deus quem está agindo. Através de nós, através das nossas palavras, através do nosso testemunho, é Deus quem está agindo. E não vamos ser nós quem vamos convencer alguém a se tornar cristão. É Deus quem vai agir. Por isso, para começar a pensar em levar o Evangelho para alguém que a gente ama e tem toda essa conexão, é fundamental que a gente coloque em oração. Em oração. Porque quem age realmente
é Deus. Colocar essas pessoas que nós queremos alcançar com o Evangelho completamente nas mãos do Senhor e se permitir ser usado. Não pensar que a gente vai ser o agente fundamental e principal naquela batalha, naquela luta. Realmente confiar e descansar no Senhor. Também é fundamental a gente lembrar que o evangelho que a gente compartilha, do qual a gente tanto fala e que tanto aquece os nossos corações, não é sobre uma religião de pessoas que são moralmente superiores, de pessoas que não erram, de pessoas que querem simplesmente transformar o jeito externo de como alguém se porta. Talvez um exemplo só dentre tantos outros que podem existir, né? De repente eu tenho na minha família alguém que é alcoólatra e que não aceita essa situação, não aceita cuidado, não aceita tratamento, nada do tipo, e eu vou lá querer evangelizar ele para que ele pare de beber e ficar embriagado. Não, não é isso que é o evangelho. Não é esse o princípio, não é essa a motivação do evangelho. O evangelho é para transformar corações. É para trazer a fé, para alcançar com a salvação. E a partir dessa fé e desse amor de Deus, aí sim, a vida é realmente transformada. Mas aquela transformação externa que a gente vê não é e não deve ser a motivação do evangelho que a gente compartilha. O evangelho que a gente compartilha é de um Salvador que vem para trazer perdão, que vem para resolver o problema do pecado que nós temos diante de Deus e que não há nada que nós possamos fazer para resolver. É esse evangelho da salvação que a gente compartilha. É isso que nós queremos fazer. Quando nós trazemos a missão para dentro de casa, para nossa família, para os nossos amigos íntimos, nós não estamos tentando transformar alguém numa pessoa melhor. Queremos levar a salvação. Nós também não queremos convencer ninguém a entrar para a igreja. Nós queremos compartilhar o evangelho da salvação. E diante de algo tão importante, Deus, ele coloca meios pelos quais ele alcança a humanidade com a sua graça. E esses meios nós reconhecemos como sendo a palavra, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, qual que é o meio pelo qual eu vou levar a salvação para alguém que está distante? Não é no meu poder de convencimento. Não é nas palavras bonitas que eu vou me preparar para falar ou nos argumentos diante de um debate. É realmente através da palavra de Deus. É importante abrir espaço para que a palavra seja recebida. Nós lembramos da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir da palavra de Deus. É comum que em diversos lares, em todo o nosso país, a gente tenha lá na sala de estar uma Bíblia aberta, geralmente no salmo que nós lemos hoje no culto, Salmo 90, Salmo 91, algumas outras passagens que geralmente a gente lembra, né? Não que isso seja uma coisa ruim, mas não pode ser um tipo de amuleto, sabe? Ah, não, tá aberto ali no Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, então nenhum mal vai entrar na minha casa. A Bíblia não é um amuleto, não dessa forma. Mas se temos isso em nosso lar, que de fato a gente faça uso dessa palavra. Faça uso junto com a nossa família que está ali conosco. E assim a gente abre espaço para a palavra entrar em nossos lares. Da mesma forma, a gente tem alguns outros lembretes que comumente temos em nossas casas. Algumas pessoas, por exemplo, na casa em que eu fui criado, junto dos meus avós, a gente tinha um quadro na cozinha da casa que tinha ali o Pai Nosso bordado. Então, cada vez que a gente chegava ali na cozinha, a gente tinha a lembrança da oração que Jesus nos ensinou. Às vezes, temos também algumas imagens retratando um momento bíblico. E essas opções, essas alternativas, elas são positivas para a gente lembrar quem nós somos, qual que é a nossa identidade. Até mesmo em nossa igreja, nós temos, agora não estamos no templo, né? Mas no templo, nessa parede que está aqui, nós temos ali, vós sois a luz do mundo. E toda vez que entramos no templo, nós somos lembrados de quem nós somos.
nós somos lembrados de qual é o nosso chamado: ser luz do mundo. Então, porventura, essas opções, esses artifícios que nós temos em nossos lares podem ser um bom começo para que a palavra seja visível e sempre lembrada. Outro meio que nós temos para fazer isso, e muito atual, são as redes sociais. A gente usa bastante. É do nosso tempo. E não é mais como no começo, do surgimento das redes sociais, que era uma coisa de adolescente, era uma coisa dos jovens. Não, faz parte da nossa sociedade. Todo mundo usa. Um pouco mais, um pouco menos, mas de maneira geral, praticamente todos usamos as redes sociais. Para o que nós usamos as redes sociais? Essa é a reflexão. Para compartilhar coisas engraçadas? Pode ser. É para mostrar aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo como ideal, como princípio? Pode ser. Mas por que também não ser um lugar em que eu testemunho a minha fé? Por que também não ser um lugar em que eu compartilho o Deus que me amou e que me transformou? Por que não usar como mais uma ferramenta para fazer com que a palavra chegue até os corações das pessoas que, na linguagem da internet, já nos seguem? Nos seguem e, no mínimo, de alguma forma, estão preocupados com alguma coisa que nós temos a compartilhar. Por que também não compartilhar da fé que nós temos, da fé que nós vivemos? E aí são várias formas que a gente pode fazer isso, né? Cada rede social vai entregar uma forma diferente que a gente pode fazer a respeito disso. Testemunhar para quem está perto de nós também não é apenas estar onde eu estou, a pessoa está no lugar que ela está, e como se eu desse um grito, mostrando de longe que Jesus a ama, mostrando de longe quem Deus é e o que Ele quer para a vida dela. O amor cristão também se faz na presença. E a gente pode lembrar da palavra, nas cartas, de nada adianta, em outras palavras, né? De nada adianta o seu irmão, um próximo, chegar e pedir comida e você dizer, não, Deus te abençoe. Não, se faça presente. Escute, acolha as necessidades. E aí, junto a isso, entregue a palavra. Então, quando a gente fala de um familiar, de um amigo muito próximo, a gente costuma saber quais são as reais necessidades dessa pessoa que está ali diante de nós. Por que não ouvir? Por que não ajudar? Por que não viver o amor que nós somos chamados a compartilhar? Mais do que ouvir, mais do que conhecer, colocar em prática dia após dia. Dessa forma, sendo presente, se preocupando e amando, a nossa vida e o nosso testemunho acabam sendo a conexão, a ponte entre aquela pessoa que está afastada e distante e o amor de Deus que nós queremos compartilhar e fazer chegar até lá. Por isso é importante que a gente fique atento, porque a qualquer momento pode surgir uma oportunidade. A qualquer momento pode surgir uma situação em que podemos conectar. Pode ser em um café da manhã, pode ser logo ao acordar, pode ser em um almoço, uma refeição fora de casa, pode ser numa conversa qualquer, num domingo à tarde, talvez hoje. A qualquer momento podemos falar a respeito do amor de Deus. Mas não fique só pensando em frases prontas como, você precisa voltar para Deus. Mas prontas como, de repente, alguém que era da igreja e por algum motivo se afastou, volta para a igreja. Não que em nenhum momento isso deve ser dito, de maneira nenhuma. Mas, de fato, levar aquilo que a palavra diz para aquela situação e para aquela dor que essa pessoa amada está dizendo. Lembrar que nós temos uma identidade cristã que nós recebemos no batismo, que muda completamente a nossa vida, que nos traz dignidade de verdade. Muda quem nós somos, nos transforma em filhos e filhas de Deus.
Quando a gente fala dessa evangelização de pessoas próximas, familiares e amigos, é necessário ter um espírito de grande humildade. Porque nem sempre a gente vai escutar a resposta que nós gostaríamos. Quando a gente entrega a palavra, quando a gente convida para algum momento da igreja, um festival missionário, um culto, um estudo bíblico, qualquer momento da igreja, a gente sempre espera receber o sim. Geralmente a gente espera receber o sim. De fato, é a intenção do convite. Por vezes a gente vai receber o não. E até, ok, né? A gente escuta, fica chateado, tudo bem. E aí, de repente, depois disso a gente convida mais uma vez, depois vai cansando, vai parando, né? A gente faz isso. Só que às vezes a resposta é mais dolorida do que o não. Às vezes é o silêncio. Sermos ignorados. Às vezes é uma resposta ofensiva, acusando a nossa hipocrisia, acusando sobre quem somos para falar algo desse tipo. Quem a gente pensa que é para falar sobre arrependimento? Não é confortável de ouvir. Por isso é importante grande humildade. Grande humildade. Não desistir na primeira conversa, no primeiro contato. E aos poucos mostrar através do nosso testemunho que a gente realmente foi transformado e realmente vive aquilo que estamos anunciando. Assim, nós trazemos, então, mais opções e mais momentos para poder compartilhar desse amor. Testemunhar, evangelizar, não é chegar com frases prontas como Jesus te ama, precisa voltar para Deus, precisa voltar para a igreja. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas nem sempre vai ser bem recebido por alguém que não vê a necessidade de reconhecer que Jesus ama. Por alguém que não vê a necessidade e a importância de estar em comunhão aqui na igreja, como nós estamos nessa manhã de culto. É preciso contar toda a verdade. Com humildade, com uma sabedoria que vem da parte do próprio Deus para as nossas vidas. Mas é preciso contar a verdade. A verdade é que somos completamente dependentes da ação de Deus. A verdade é que nós não merecemos nada de bom de Deus. A verdade é que nós somos culpados por todos os nossos erros e não há nada que a gente possa fazer para resolver isso. Essa é a verdade. E aí sim, a verdade de que Jesus ama, de que Jesus salva, de que Jesus apaga os pecados, ela se faz necessária e ela é ouvida, porque compreende-se a necessidade dessa verdade. Quando falamos com alguém que já foi da vida da fé e está afastado, ou alguém que já participou da igreja e agora está afastado, a gente não precisa começar do zero, digamos assim, mas lembrar quem essa pessoa é, lembrar quem Deus é e o que Ele quer para os seus filhos. Lembrar da identidade que há pouco falei, a identidade que recebemos no batismo. E aí, pequenos gestos como lembrar desse batismo, lembrar da data, a gente comumente lembra das datas de aniversário, mas também a data do batismo é uma data muito importante na nossa vida. Lembrar disso, lembrar desse fato. E aí entra também a importância dos padrinhos. Às vezes a gente fica naquele pensamento que é bastante cultural, de que, bom, eu sou o padrinho até essa pessoa chegar ali numa maioridade ou algo do tipo, e depois cada um segue a sua vida, né? Mas o padrinho de batismo, ele é a testemunha daquele fato. Ele é a pessoa responsável por lembrar da fé que existe, da fé que foi entregue por Deus. Lembrar da vida na fé, da vida em comunidade, a qual aquela pessoa foi chamada pela água do batismo. Lembrar que a fidelidade e as promessas de Deus não mudaram. O Pai continua de braços abertos. E aí nós podemos lembrar lá de Lucas 15,
temos ali a sequência das parábolas dos perdidos, que a gente diz em Lucas 15, e a última parábola é do filho pródigo. A gente lembra muito bem dessa história. Nessa história, nós temos sim um filho que se afasta, mas especialmente a gente tem um pai que perdoa. Um pai que está esperando de braços abertos para que esse filho volte. Assim também o nosso Pai Celeste. Ele espera que o pecador que se afastou retorne. Ele espera de braços abertos para perdoar e apagar os pecados. E também lembre-se, a missão não é algo para ser vivido de forma individual. A missão é de Deus. E Ele confia a toda a igreja. Não é só a mim. Também a missão a gente vive em comunidade. Quantos amigos temos em comum? Quantos familiares temos em comum? Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando podemos trazer essas pessoas que amamos aqui para esse grupo na fé, toda a igreja sempre está disposta a receber, sempre está disposta a amar e compartilhar desse amor que nós também conhecemos. Juntos nós temos o mesmo propósito: levar Cristo para todos. Levar Cristo para todos eu gosto dessa reflexão, né? Também puxando em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, Cristo para todos, sim, mas Cristo para você também. Para cada um de nós. Cristo para a pessoa que está do nosso lado, para a pessoa que divide o mesmo teto que nós, faz parte da mesma família, do mesmo lar. Cristo também para o meu amigo próximo, para o meu amigo fiel que está ao meu lado. Cristo para todos, Cristo para você também. Mas eu quero fazer um convite a vocês, que a gente vá além da reflexão desse culto e realmente a gente vá à ação. De nada adianta ficarmos apenas falando sobre a missão de levar Cristo para todos, se nós não vamos ao encontro das pessoas. Por isso, eu gostaria de trazer para que toda a igreja refletisse e também pudesse ir ao encontro de um familiar ou de um amigo que está afastado. Que primeiro, ore. Ore diariamente. Ore a Deus por aquela pessoa, por aquela alma, por aquele que está afastado. Entre em contato com essa pessoa, mas não com a intenção de convidá-la para a igreja, com a intenção de estar perto, de se fazer presente, de compartilhar o amor que Deus nos entrega, amor esse para ser vivido, alcançar esse amor a quem está distante, quem está afastado. Se for o caso, se for preciso, ir ao encontro de um familiar que estamos talvez brigados ou não estamos mais conversando, que tenhamos um espírito de humildade para ir até lá e pedir o perdão necessário. Confessar as nossas fraquezas, confessar o nosso erro. E assim também mostrar que existe perdão para aquele que vive na fé. Conversar de forma sincera. Ser presente, movido pelo amor. De forma nenhuma por algum outro interesse. Essa é a nossa motivação. É levar o amor de Deus. Levar o amor de Deus. Se houver oportunidade, se houver um momento, quer seja nessa semana ou nos próximos dias, nos próximos meses também, porque é uma caminhada longa, que façamos o convite com muito amor e com muita alegria para podermos viver juntos, partilhar da mesma fé, mas não como uma coisa forçada logo no primeiro contato. Não, não é esse o propósito da missão. E em toda a conversa, em todo momento que for oportuno, em que aparecer a oportunidade, não hesitar, não parar, mas realmente falar sobre o amor de Deus na vida daquela pessoa. Talvez um testemunho pessoal, podendo conectar com aquela dor, mas que a gente vá realmente à ação, que a gente vá realmente viver a missão que é levar Cristo para todos. E já chegando ao final dessa nossa meditação nessa manhã, gostaria que todos vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça, e a gente pudesse falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai de amor, conheces nossa vida,
conhece nossas famílias e sabe também aqueles que hoje estão longe de ti. Dá, Senhor, a cada um de nós aqui presente sabedoria para falar com verdade, mansidão, humildade e confiança de que a tua palavra nunca volta vazia. Acolhe, Senhor, hoje e todos os dias, cada uma dessas pessoas de nossa família, cada uma dessas pessoas que são nossos amigos. Recebe, Senhor, cada um deles. Que a tua graça os alcance, que a tua cruz os abrace, que o teu Espírito os ilumine. Por Jesus, nosso Senhor. Amém. Chegando ao final da reflexão, às vezes a resposta é o silêncio, às vezes a resposta é algo que nos machuca. Isso dói, sim, mas também faz parte da missão. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. Paulo chorou por aqueles que não criam. Por isso, continue orando, continue testemunhando, continue alcançando com o amor de Deus. Lembre-se também, o evangelho que você está anunciando, ele também é para a sua vida. Ele também traz perdão para os seus pecados. Ele também vem para fortalecer e para cuidar da fé de cada um de nós que aqui está presente. Por isso, quando estiver cansado, em prantos, arrasado por sentir que está falhando ou algo do tipo, Cristo é o seu consolo. Aliás, nós até cantamos sobre isso, né? Alguém lembra da música? Vamos cantar agora? Pode passar o slide, por favor? Se estiver desanimado e também muito cansado, entregue tudo a Cristo Salvador. Só em Cristo há descanso, Ele enxuga os meus prantos, nele abrigo sempre encontrarás. Confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus e o mais Ele fará. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus e o mais Ele fará. Quando somos perseguidos, maltratados e oprimidos, por seguir o nosso Salvador, ao Senhor eu clamarei, seu nome eu chamarei, então vem socorro do Senhor. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, o mais Ele fará. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, o mais Ele fará. E jamais desanimados, porém sempre renovados, confiando, estando sempre no Senhor. O meu Deus é meu refúgio, sempre o meu porto seguro, pois só Tu és o meu Salvador. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, o mais Ele fará. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, o mais Ele fará.
possamos sempre confiar no nosso Deus, no nosso Senhor, que traz consolo, que traz renovo à nossa fé, que cuida e guia os nossos passos. Em nome de Jesus, amém.